Archer Thompson, um taxista, embarcou uma menina de 5 anos em uma rua silenciosa à noite. Ela não disse onde estava indo ou por que estava sozinha, mas lhe deu um bilhete. Pois de ler o que estava escrito, Archer ficou pálido. Archer nasceu e foi criado em uma cidade pequena no sul de Nova Jersey. Aos 50 anos, ele se considerava orgulhoso e feliz, pois tinha alcançado tudo o que desejou na vida. Ele era um marido amável, um pai adorável e um avô incrível. Ele tinha um casamento feliz com sua esposa, Daisy. Fazia 30 anos. Claro, a vida era cheia de altos e baixos, mas eles atravessaram como qualquer família que se amava. Daisy trabalhava como enfermeira no hospital local e Archer passou toda a vida trabalhando como caminhoneiro. Ele costumava dirigir um caminhão enorme, cheio de cargas, através do país. Mas agora, por causa de sua idade, ele começou a trabalhar como taxista. A nova profissão o permitia passar mais tempo com sua família e principalmente com seus netos, que vinham visitar os avós quase todos os finais de semana. O filho único de Archer e Daisy, Spencer, era uma grande fonte de orgulho aos pais. Ele era professor universitário em uma prestigiada universidade do país, e tudo isso com apenas 30 anos. Muitos dos colegas de Archer tinham inveja de sua família sensível e sincera, e mais de uma vez pediram que ele dividisse seus segredos. Ele ria com os comentários, dizendo que tudo o que precisava era o amor de sua esposa e filhos. Quando mudou sua profissão indo de dirigir enormes caminhões para uma companhia de táxi, Archer foi tratado com imenso respeito. Seu chefe era grato por sua experiência nas estradas e em transporte. Claro, Daisy sempre tentava convencer o marido que era hora de se aposentar e cuidar de si mesmo. Talvez comprando um barquinho e achando um hobby para ocupar a cabeça. Ele suspirava e confessava à esposa: "Meu amor, eu não consigo. Simplesmente não consigo não estar na estrada. Após alguns dias sem trabalhar, eu começo a sentir falta do barulho do motor e do cheiro de pneu no asfalto. Eu me acostumei com isso durante todos esses anos e agora é impossível deixar para lá." Daisy, por sua vez, afirmou que, apesar de se preocupar com a saúde de seu marido, ela admirava o amor que ele tinha pelo trabalho. Ela sabia que se ele parasse de fazer o que amava, ele seria um homem infeliz. Sua esposa sempre cuidou bem dele, preparando deliciosos sanduíches para ele comer no trabalho, além de bebidas nutritivas. Mas ela não sabia que no dia 6 de março de 2009, ela preparava a marmita de seu marido para um dia que seria bem diferente do comum e que mudaria para sempre a família Thompson. Quando já estava anoitecendo e Archer estava se dirigindo para casa, ele recebeu uma ligação de um cliente que estava em um tom de urgência. Quando viu o endereço, percebeu que o local era fora do perímetro urbano, então decidiu pegar um atalho. Ele pegou uma estrada de terra que fazia o carro balançar. Apesar dos faróis, era difícil ver a estrada à frente. E mesmo com sua experiência dizendo que devia tomar cuidado, ele continuou a dirigir. Foi então que viu algo através da luz dos faróis. Ele não conseguia entender se era uma pessoa ou um animal selvagem, que era comum naquela região. Então, decidiu ir mais devagar para se aproximar com cautela. Quando ele entendeu o que era, tirou os óculos e esfregou os olhos para confirmar que o que via era real. Era uma menina de 5 ou 6 anos. Ela estava parada na beira da estrada e parecia precisar de ajuda, ou que estava perdida. Cega pelas luzes fortes, ela cobriu seus olhos com as mãos. Com o coração acelerado, Archer parou e saiu do carro. "Como veio parar aqui, querida?" "Por que está sozinha?" ele perguntou carinhosamente, pegando a menina pela mão. Ela olhou para ele com grandes olhos tristes, suspirou e balançou a cabeça, mas manteve silêncio, sem dizer uma palavra. "Você não quer conversar comigo ou apenas não consegue falar?" Archer perguntou. Ele estava preocupado, pensava que ela podia ter sido abandonada ou fugido de casa. Ele olhava para ela e se perguntava quem poderia ter feito algo assim. Mas antes que ele pudesse dizer algo, a garotinha o surpreendeu.
Ela parecia ter tido uma ideia e olhou atentamente para o taxista, quando afirmou com a cabeça. Ela tirou uma caneta e um pedaço de papel do bolso. Então olhou esperançosamente nos olhos de Asher e lhe entregou o bilhete. Ele desdobrou o papel, que estava bem amassado e parecia velho, e então leu o que estava escrito. Para sua surpresa, o bilhete, cheio de erros gramaticais, dizia que a garota devia ser levada urgentemente ao hospital onde estava sua avó. Parecia que o bilhete havia sido escrito por um semi-analfabeto ou uma criança que ainda estava sendo alfabetizada. Asher não pensou muito sobre isso e fez o que tinha que fazer. Ele ligou para a companhia de táxi, informando que outra pessoa teria que ir pegar o cliente. O taxista havia decidido levar a menina onde ela precisava estar, sentindo que esse era seu dever. Ele se sentiu mal por ela ter sido deixada sozinha em um lugar tão perigoso como uma estrada à noite. Sabe-se lá o que poderia ter acontecido se ele não tivesse encontrado ela. Quando a menina entrou na parte de trás do carro, Asher notou que havia algo de errado com sua mão direita, como se estivesse machucada. Ele não sabia por que sua avó estava hospitalizada, mas sabia que tinha que levá-la ao hospital o mais rápido possível. Ele ligou o carro, começando uma jornada cujo final era incerto. Durante toda a viagem, a garota se comportou bem, olhando pela janela do carro em silêncio e ocasionalmente fazendo expressões de dor quando o carro passava bruscamente por um buraco. Era óbvio que sua mão doía, e parecia doer ainda mais quando era movida. A viagem continuou e quando chegaram ao destino, uma sensação de preocupação tomou conta de Asher. O problema era que ele não sabia o nome da avó da menina, a qual eles precisavam achar. Ele compreendia que a garota, que parecia ser muda, não poderia ajudá-lo. Ele tentou perguntar na recepção se alguma senhora que se parecia à avó da menina tinha sido admitida no local, mas era contra as políticas do local dar informações sobre pacientes. Asher contou a uma enfermeira tudo o que havia acontecido e, felizmente, a mulher teve pena da menina e decidiu ajudar. Ela checou o sistema e descobriu que apenas uma mulher, Charlotte Green, que foi admitida com um ataque de coração, poderia ser a avó da menina. Quando ouviu o sobrenome, a menina expressou felicidade, dando pulinhos, e parecia ter esquecido a dor na mão. Nesse momento, a enfermeira pareceu apreensiva e puxou Asher de canto para conversar com ele sem que a menina ouvisse. "Olhe, Sr. Thompson, não sei nem como falar isso, mas a questão é que Charlotte Green faleceu há cerca de 3 horas atrás", ela disse calmamente. Asher tentou ficar calmo, mas se perguntava o que faria. Sua intenção inicial era deixar a menina no hospital com sua avó, mas agora, com a senhora falecida, onde deveria levá-la? Se recuperando do choque inicial, ele entendeu que deveria pensar primeiramente na menina e depois decidir o que fazer em relação à idosa. Olhando para a mão da menina, a enfermeira disse que ele deveria levá-la para o setor pediátrico para examinar o que parecia ser uma fratura. Ela precisaria de um raio-x. A menina parecia ficar pior a cada minuto e mal ficava de pé. Asher a pegou no colo e a levou até o outro lado do hospital, na ala pediátrica. Quando chegou lá, os médicos ficaram chocados com o resultado dos exames. Ela não tinha apenas quebrado o braço, mas também algumas costelas, e estava sem comer por horas. Isso significava que ela tinha que ser hospitalizada imediatamente para ficar sob supervisão dos médicos que avaliaram o surgimento de outros sintomas. Asher chegou tarde em casa naquela noite. Sua esposa estava preocupada e perguntou alarmada: "Querido, o que aconteceu? Você parece pálido e receoso." Então ele suspirou cansado, sentando-se em uma cadeira, cabisbaixo, contando à esposa tudo o que ocorrera naquela noite. Ouvindo tudo aquilo, Daisy não conteve as lágrimas, sentindo pena da menina, que por um infortúnio do destino perdeu a avó e foi hospitalizada na mesma noite. "Precisamos fazer algo. Ela precisa da nossa ajuda. Que tal visitarmos ela no hospital amanhã?" Daisy perguntou esperançosamente ao marido. Parecia que ela havia lido os pensamentos de Asher.
ele iria sugerir a mesma coisa. Então, na manhã seguinte, os dois foram ao hospital e, para a surpresa do casal, o médico os recebeu com boas notícias. Ela não era uma pessoa muda, mas provavelmente tinha sofrido algum trauma psicológico que travou a sua fala. Mas suas cordas vocais estavam bem. Com paciência, os médicos conseguiram descobrir que seu nome era Lily. Uau, doutor, isso é um milagre! Quando poderemos vê-la? Nós trouxemos a ela alguns lanchinhos e brinquedos e gostaríamos de conversar com a pequena. Daisy disse cautelosamente. De acordo com as regras do hospital, só a família poderia visitá-la, mas como ela não tinha sido localizada pela polícia e o casal estava sendo tão bom com a pequena Lily, o pediatra respondeu com um sorriso que logo poderiam vê-la. Vendo um rosto familiar, a menina ficou muito animada. Até que enfim você chegou, motorista. Eu senti a sua falta. Ela gritou animada, parecendo muito diferente da menina que Asher encontrou. Ela não estava mais pálida e seu rosto não tinha a expressão triste de antes. Quando ouviu a voz da menina, os olhos de Asher se encheram de lágrimas. A voz dela era tão linda e doce que o casal também queria gritar de volta de felicidade. Lily ficou muito feliz com a visita de Daisy e Asher, assim como também com os brinquedos e guloseimas que recebeu. Daquele dia em diante, o casal visitou a menina todas as manhãs, assim como também várias vezes em alguns dias. Eles ficaram muito felizes de ver a alegria nos olhos da pequena. Ela parecia iluminada toda vez que eles chegavam. Durante todo esse período, Asher tentava descobrir o que havia acontecido com ela e a avó. Ele já havia conversado com a polícia e contado todos os detalhes de quando ele achou Lily na beira da estrada. Durante a investigação, foi descoberto que a avó de Lily, Charlotte Green, era uma guardiã legal da menina, já que seus pais tinham problemas com apostas e bebidas. Eles não tinham emprego fixos e muitas vezes desapareciam por dias, passando mais tempo com garrafas de álcool e máquinas caça-níqueis do que com a própria filha. Por causa disso, todo o dinheiro da família era gasto em bebidas e para pagar as dívidas decorrentes dos jogos que só cresciam a cada dia. Apesar dos problemas de saúde, a avó da menina lutou e conseguiu a custódia legal de Lily, e até seu último suspiro. Charlotte deu à neta todo o seu amor e atenção. Charlotte tinha muita vergonha de ter criado uma filha tão ingrata, que só se importava com apostas e bebidas, e maltratava e ignorava a própria filha. Já que os pais de Lily não tinham residência própria, eles com frequência ficavam na casa de Charlotte, tornando sua vida difícil, cheia de dificuldades e preocupações. Enquanto isso, sua filha Brenda Green não se preocupava nem um pouco com a pequena menina que tinha que morar com a avó doente. Até que um dia Charlotte teve um ataque do coração. Lutando contra dores agudas, ela usou suas últimas forças para ligar para uma ambulância e então colapsou no chão. A pequena Lily sentou ao lado da avó e chorou o tempo todo. Apesar de Brenda estar no quarto ao lado, ela nem levantou quando os paramédicos chegaram para levar sua mãe ao hospital. A verdade é que Lily não queria ficar na mesma casa que sua mãe alcoólatra e seu pai estava na prisão pelo segundo ano consecutivo. Então ela fugiu de casa uma noite quando sua mãe dormiu bêbada no sofá. Ela andou vagarosamente pela rua, sem saber para onde ir. Haviam poucas pessoas na rua naquele horário, então não havia ninguém ali para ajudá-la. Em um momento, Lily encontrou um prédio velho que parecia estar abandonado. Suas paredes estavam em ruínas e os vidros quebrados sugeriam que ninguém morava ali há um bom tempo. Sua atenção foi atraída pela luz que vinha do porão. Enquanto se aproximava, ela tropeçou em alguns degraus quebrados. Felizmente, apesar de ter se machucado, ela não estava sozinha, já que o homem que vivia no porão a achou. Vendo suas roupas, Lily notou que o homem era uma pessoa em situação de rua. Mas apesar das roupas e do cheiro forte, o homem era amigável. Ele ofereceu um sanduíche e um chá para a garota. O homem percebeu que ela havia se ferido. Ele ficou muito triste por ela e começou a chorar, pois ele sabia o quanto a vida nas ruas era dura e não queria ver uma garota tão pequena sofrer o que ele sofria.
O homem então escreveu um bilhete e colocou no bolso da menina. O mesmo bilhete que Asher leu quando a encontrou. Ouvindo a história de Lily, Asher não conteve suas lágrimas. Ele não entendia como a própria mãe podia tratar a filha daquela maneira. Após contar para sua esposa Daisy os resultados da investigação, ele olhou fundo em seus olhos e não precisou dizer mais nenhuma palavra. Daisy sabia exatamente o que ele estava pensando. Ele queria a guarda de Lily. Nós não somos tão velhos assim, acho que damos conta. E é claro, amor e atenção não nos faltam. Ele disse feliz. Asher a abraçou e os dois ficaram bem emocionados. O casal deu entrada nos papéis e, após alguns meses, conseguiram a aprovação do serviço social para ficar com Lily. Seus netos aceitaram Lily facilmente, felizes de terem mais uma criança para brincar. Que história linda, não é? Deixe seus comentários aqui embaixo. Não se esqueça do like no vídeo e de compartilhar com a família e amigos. Eu te espero na próxima história. Até lá!